Saudações, caros buscadores de conhecimento bíblico, verdade e sabedoria. Hoje embarcamos em uma jornada transformadora através das páginas divinas do Novo Testamento, desvendando os profundos mistérios, ensinamentos e revelações que têm guiado inúmeros corações ao longo da fé cristã. Também temos um quiz para você no final. Vamos direto ao assunto. Mateus. O Evangelho de Mateus, um dos 4 evangelhos canônicos, apresenta a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Começa com a genealogia e o nascimento de Jesus, destacando seu cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Mateus retrata Jesus como o Messias, enfatizando seu papel como cumprimento da lei e dos profetas. A narrativa cobre o batismo, a tentação e o chamado dos discípulos de Jesus. O Sermão da Montanha, encontrado nos capítulos 5 a 7, resume os ensinamentos de Jesus sobre moralidade, oração e discipulado. O Evangelho inclui várias parábolas, milagres e encontros com líderes religiosos. Os capítulos culminantes focam na prisão, crucificação e ressurreição de Jesus, com a grande comissão instando os discípulos a espalhar o Evangelho. O Evangelho de Mateus conclui com a promessa de Jesus de estar sempre com seus seguidores. Marcos. O Evangelho de Marcos, o mais curto dos 4 evangelhos, apresenta um relato conciso da vida e do ministério de Jesus Cristo. Começa com João Batista preparando o caminho para Jesus, que é batizado e inicia seu ministério público. Marcos enfatiza a autoridade de Jesus através de milagres, incluindo curas, exorcismos e alimentação dos 5.000. O Evangelho apresenta o segredo messiânico, onde Jesus esconde sua identidade até mais tarde na narrativa. A transfiguração revela a natureza divina de Jesus para alguns discípulos. Marcos destaca os ensinamentos de Jesus através de parábolas e confrontos com líderes religiosos. O Evangelho culmina com a prisão, julgamento, crucificação e ressurreição de Jesus, enfatizando sua morte sacrificial pela humanidade. O final abrupto, com o túmulo vazio, deixa os leitores com o desafio da fé e do discipulado. Lucas. Lucas começa com os nascimentos milagrosos de João Batista e Jesus, ambos anunciados por anjos. Lucas, frequentemente chamado de Evangelho da Compaixão, enfatiza a preocupação de Jesus com os marginalizados e excluídos. Parábolas como o bom samaritano e o filho pródigo transmitem temas de misericórdia, perdão e o amor inclusivo de Deus. O Evangelho destaca as curas de Jesus, incluindo a ressurreição dos mortos, mostrando sua autoridade sobre a doença e a morte. Lucas introduz a estreita relação de Jesus com as mulheres e apresenta Maria e Marta como figuras proeminentes. O Evangelho narra a jornada para Jerusalém, onde Jesus institui a última ceia e enfrenta traição, prisão, crucificação e ressurreição. Os relatos pós-ressurreição de Lucas incluem as aparições de Jesus, sua ascensão e a promessa do Espírito Santo, preparando o cenário para os Atos dos Apóstolos. João. O Evangelho de João, caracterizado por sua profundidade teológica, apresenta uma perspectiva única sobre a vida e o ministério de Jesus Cristo. Começa com o prólogo poético, declarando Jesus como o Verbo encarnado. João foca em 7 sinais ou milagres, como transformar água em vinho e ressuscitar Lázaro, para revelar a identidade divina de Jesus. O Evangelho inclui discursos profundos, incluindo as declarações "Eu sou", onde Jesus se identifica como o pão da vida, a luz do mundo e o bom pastor. João narra as interações íntimas entre Jesus e seus discípulos, incluindo a lavagem dos pés e a promessa do Espírito Santo. O discurso de despedida aborda temas de amor, unidade e a futura missão dos discípulos. O Evangelho culmina com a narrativa da paixão, enfatizando a morte sacrificial e a ressurreição de Jesus. A declaração de Tomé, "Meu Senhor e meu Deus", encapsula o tema central do Evangelho de reconhecer e acreditar na divindade de Jesus. O livro conclui com as aparições pós-ressurreição e uma comissão para espalhar o Evangelho.
Atos, o livro de Atos, escrito por Lucas, serve como uma continuação de seu evangelho, detalhando a história inicial da igreja cristã. Começa com a ascensão de Jesus e os discípulos esperando pelo Espírito Santo prometido. No Pentecostes, o Espírito Santo capacita os discípulos, levando à conversão de milhares e à formação da comunidade cristã primitiva. Atos narra as jornadas dos apóstolos, com Pedro e Paulo desempenhando papéis proeminentes na propagação do Evangelho. O Concílio de Jerusalém aborda a inclusão dos gentios na comunidade cristã sem a adesão aos costumes judaicos. As jornadas missionárias de Paulo, caracterizadas por sua pregação, milagres e desafios, são centrais para a narrativa. Atos relata a prisão, julgamentos e eventual jornada de Paulo a Roma, onde ele continua a proclamar o Evangelho. O livro conclui com o ministério de Paulo em Roma e um desfecho em aberto, deixando a propagação do cristianismo como uma jornada contínua. Romanos, o livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, é uma obra teológica que aborda os aspectos fundamentais da doutrina cristã. Começa com uma discussão abrangente sobre o estado pecaminoso da humanidade e a necessidade universal da justiça de Deus. Paulo enfatiza a justificação pela fé, argumentando que a justiça vem pela fé em Jesus Cristo. A carta explora as implicações da graça, o papel da lei e a importância de Abraão como o pai da fé. Romanos discute o poder transformador do Espírito Santo, destacando a nova vida do crente em Cristo e a liberdade da condenação. Paulo aborda o lugar de Israel no plano de Deus e chama a unidade entre os crentes. A carta contém exortações práticas sobre a vida cristã, amor e submissão às autoridades. Conclui com saudações, uma recomendação de Fibe e uma doxologia, louvando a sabedoria e a glória de Deus. 1 Coríntios. A primeira epístola aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, aborda várias questões dentro da igreja de Corinto. Paulo começa abordando divisões e instando a unidade entre os crentes, enfatizando a centralidade de Cristo e a sabedoria de Deus. Ele confronta questões de imoralidade, instruindo sobre ética sexual e a santidade do corpo como templo do Espírito Santo. Paulo responde a perguntas sobre casamento, celibato e o papel das mulheres na igreja. A carta discute a importância da ceia do Senhor e dos dons espirituais, enfatizando a unidade do corpo de Cristo. Paulo aborda o mau uso dos dons espirituais, especialmente o dom de línguas, e enfatiza a supremacia do amor. A ressurreição dos mortos é um tema central, destacando seu papel na esperança cristã. A epístola conclui com instruções práticas, saudações e um apelo ao amor. Sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. 2 Coríntios. A segunda epístola aos Coríntios, também escrita pelo apóstolo Paulo, continua o diálogo com a igreja de Corinto. Paulo expressa sua alegria pela resposta dos coríntios à sua carta anterior e discute os desafios e triunfos de seu ministério. A carta aborda a reconciliação, instando os coríntios a perdoar e restaurar um membro arrependido. Paulo discute a glória superior da nova aliança e o poder transformador do Espírito Santo. Ele defende sua autoridade apostólica e ministério, recontando suas dificuldades e enfatizando o tema da fraqueza e da força de Deus. Paulo discute a coleta para os santos em Jerusalém e encoraja a doação alegre como reflexo da generosidade de Deus. A carta também confronta falsos apóstolos e enfatiza a autenticidade do ministério de Paulo. Paulo conclui com exortações sobre a vida cristã, uma defesa final de sua autoridade e saudações. Gálatas. A Epístola aos Gálatas, novamente escrita pelo apóstolo Paulo, aborda questões de justificação e liberdade em Cristo. Paulo começa expressando espanto com o desvio dos Gálatas do verdadeiro Evangelho, enfatizando a salvação pela fé em Cristo. Ele confronta a influência do legalismo e dos judaizantes, destacando que os crentes são justificados pela fé,
não pela observância da lei. Paulo usa Abraão como exemplo de fé e introduz o conceito da obra do Espírito nos crentes. A carta enfatiza a liberdade que os crentes têm em Cristo, contrastando-a com a escravidão da lei. Paulo discute o fruto do Espírito e encoraja os Gálatas a caminhar em liberdade e amor. Ele aborda questões práticas, incluindo cuidar uns dos outros e carregar os fardos uns dos outros. A epístola conclui com uma exortação final para viver pelo Espírito e evitar práticas legalistas, afirmando que a verdadeira circuncisão é a do coração. Efésios. A Epístola aos Efésios, outro livro escrito pelo apóstolo Paulo, é uma carta que enfatiza a unidade dos crentes em Cristo. Começa com um louvor a Deus pelas bênçãos espirituais em Cristo e pelo plano predestinado de salvação. Paulo destaca o mistério da vontade de Deus revelado em Cristo, enfatizando a adoção dos crentes como filhos de Deus. A carta explora o conceito de unidade espiritual no corpo de Cristo, enfatizando a importância do amor e da manutenção da unidade através do vínculo da paz. Paulo discute a nova vida em Cristo, instando os crentes a viver em santidade e a abandonar o antigo eu. A epístola inclui instruções práticas para a vida cristã, abordando relacionamentos dentro da família, no trabalho e a batalha espiritual que os crentes enfrentam. Paulo encoraja a vestir a armadura de Deus para resistir às forças espirituais. A carta conclui com uma bênção de despedida e um apelo à paz, graça e amor para os leitores. Filipenses, a Epístola aos Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo, é uma carta de alegria e encorajamento. Paulo expressa sua gratidão pelos crentes filipenses e sua parceria no Evangelho. Ele enfatiza o tema da alegria independentemente das circunstâncias e encoraja a humildade, unidade e amor mútuo entre os crentes. A carta contém um hino que afirma a exaltação de Cristo, que se esvaziou pela humanidade. Paulo discute o valor supremo de conhecer Cristo e o poder de sua ressurreição. Ele encoraja os filipenses a prosseguir na fé, esquecendo o que fica para trás e buscando a meta da semelhança com Cristo. Paulo reconhece o apoio financeiro dos filipenses e envia saudações, expressando confiança na provisão de Deus e uma exortação final para se alegrar no Senhor. Colossenses. A Epístola aos Colossenses, escrita pelo apóstolo Paulo, aborda a supremacia e suficiência de Cristo. Paulo expressa gratidão pela fé dos colossenses, enfatizando seu amor no Espírito. A carta confronta falsos ensinamentos, particularmente uma mistura de legalismo judaico e filosofia pagã, instando os crentes a permanecer firmes em Cristo. Paulo exalta Cristo como a imagem do Deus invisível e o reconciliador de todas as coisas através de sua morte e ressurreição. Ele enfatiza a completude dos crentes em Cristo, alertando contra a adesão a tradições e rituais humanos. A carta inclui instruções práticas para a vida cristã, instando a virtudes como compaixão, bondade, humildade e perdão. Paulo encoraja os colossenses a fixar suas mentes em coisas celestiais, exortando-os à adoração, oração e gratidão. A epístola conclui com saudações pessoais, enfatizando a importância da graça e da proclamação do mistério de Cristo. 1 Tessalonicenses. A primeira epístola aos Tessalonicenses, escrita pelo apóstolo Paulo, é uma carta de encorajamento e instrução para os crentes em Tessalônica. Paulo expressa gratidão pela fé deles e destaca sua vida cristã exemplar, apesar da perseguição. A carta aborda preocupações escatológicas, assegurando aos Tessalonicenses a esperança do retorno de Cristo e da ressurreição dos mortos. Paulo enfatiza a necessidade de santidade e pureza sexual, encorajando os crentes a se destacarem no amor mútuo. Ele discute o momento do retorno de Cristo, destacando a prontidão e vigilância dos crentes. A epístola conclui com exortações práticas, bênçãos e saudações, enfatizando a importância da alegria, oração e gratidão na vida cristã. 2 Tessalonicenses.
A segunda epístola aos Tessalonicenses, também escrita pelo apóstolo Paulo, aborda mais preocupações sobre o retorno de Cristo. Paulo tranquiliza os Tessalonicenses quanto ao tempo do dia do Senhor, enfatizando a necessidade de discernimento e não ser enganado por falsos ensinamentos. A carta aborda o problema da ociosidade entre alguns crentes, instando-os a trabalhar diligentemente e contribuir para suas próprias necessidades. Paulo enfatiza a importância da disciplina dentro da igreja e instrui os crentes a se afastarem daqueles que persistem na desobediência. A epístola contém uma oração pelo bem-estar dos Tessalonicenses e conclui com a assinatura de Paulo e uma bênção final, destacando a fidelidade e graça de Deus. A carta encoraja os Tessalonicenses a se manterem firmes nas tradições que receberam de Paulo e seus associados. 1 Timóteo, a primeira epístola a Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo, é uma carta pastoral que fornece orientação a Timóteo, um jovem líder na igreja. Paulo enfatiza a importância da sã doutrina e instrui Timóteo a proteger-se contra falsos ensinamentos. A carta aborda o papel dos homens e das mulheres na igreja, instando as mulheres a aprenderem em silêncio e submissão. Paulo delineia as qualificações para supervisores ou anciãos e diáconos, destacando as qualidades de integridade moral e liderança. A epístola encoraja Timóteo a perseverar na fé e na boa consciência, alertando contra os perigos de se desviar da fé. Paulo conclui com conselhos práticos sobre cuidar da igreja e dos indivíduos, destacando a centralidade da piedade e contentamento. 2 Timóteo. A segunda epístola a Timóteo, também escrita pelo apóstolo Paulo, é uma carta pessoal dirigida a Timóteo como colega amado. Paulo encoraja Timóteo a permanecer firme na fé, lembrando da fé sincera transmitida por sua família. A carta destaca a importância da resistência, coragem e do espírito de poder, amor e autodisciplina. Paulo enfatiza a autoridade das Escrituras e insta Timóteo a pregar a palavra em todas as circunstâncias. A epístola reflete sobre a morte iminente de Paulo, expressando confiança na fidelidade e salvação de Deus. Paulo fornece instruções finais a Timóteo, instando-o a cumprir seu ministério, enfrentar os desafios com resiliência e cercar-se de companheiros fiéis. A carta conclui com saudações pessoais, um pedido de visita de Timóteo e uma bênção de despedida. Tiago. A epístola de Tiago, atribuída a Tiago, o irmão de Jesus, é uma carta prática e ética que enfatiza a conexão entre fé e obras. Tiago insta os crentes a demonstrarem fé genuína através de uma vida justa e boas ações. A carta aborda questões como favoritismo, o uso adequado das palavras e a importância da humildade. Tiago enfatiza a relação entre fé e ação, afirmando que a fé sem obras é morta. A epístola encoraja os crentes a perseverarem nas provações, buscar sabedoria de Deus e orar pela cura e restauração. Conclui com um apelo para restaurar crentes desviados e uma lembrança do poder da oração. 1 Pedro. A primeira epístola de Pedro, escrita pelo apóstolo Pedro, é uma carta dirigida às comunidades cristãs dispersas na Ásia Menor. Pedro enfatiza a identidade dos crentes como eleitos e os encoraja a viverem vidas santas como testemunhas de Cristo. A carta aborda o tema do sofrimento, exortando os crentes a suportarem a perseguição com paciência e alegria, seguindo o exemplo de Cristo. Pedro destaca a submissão às autoridades, incluindo mestres e maridos, como forma de demonstrar o caráter cristão. A epístola destaca o novo nascimento dos crentes através da palavra imperecível de Deus e seu status como pedras vivas em uma casa espiritual. Pedro instrui os anciãos a pastorearem o rebanho com humildade e alerta contra o adversário, o diabo. A carta conclui com saudações e um apelo para permanecer firme na verdadeira graça de Deus. 2 Pedro. A segunda epístola de Pedro, atribuída ao apóstolo Pedro, aborda questões de falsos mestres
e enfatiza a confiabilidade da palavra profética. Pedro encoraja os crentes a crescerem em piedade e conhecimento, alertando contra doutrinas enganosas. A carta destaca a certeza do julgamento de Deus, usando exemplos de julgamentos passados e a promessa de um novo céu e nova terra. Pedro expõe o caráter dos falsos mestres, descrevendo seus caminhos destrutivos e julgamento iminente. A epístola enfatiza a importância da paciência enquanto aguardamos o retorno do Senhor, instando os crentes a viverem vidas santas e irrepreensíveis. Pedro destaca a inspiração e autoridade das Escrituras, alertando contra interpretações privadas. A carta conclui com exortações para estar em guarda, crescer na graça e conhecimento e glorificar a Deus através de Jesus Cristo. 1 João. A primeira epístola de João, atribuída ao apóstolo João, é uma carta que enfatiza os temas de amor, comunhão e segurança da salvação. João começa afirmando a realidade da encarnação e da vida eterna encontrada em Cristo. A carta encoraja os crentes a andarem na luz, caracterizada pelo amor, justiça e comunhão com Deus. João alerta contra os perigos do pecado, engano e falsos ensinamentos, destacando a necessidade de fé genuína e obediência. A epístola enfatiza o poder transformador do amor de Deus, chamando os crentes a amarem uns aos outros e vencerem o mundo. João discute a segurança da salvação, destacando o papel da fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. A carta conclui com uma lembrança da identidade dos crentes como filhos de Deus e um apelo para evitar ídolos e permanecer na verdade. 2 João. A segunda epístola de João, atribuída ao ancião, como ele se autodenomina, é uma breve carta que enfatiza a importância de andar na verdade e no amor. O autor se dirige a uma senhora escolhida e seus filhos, expressando alegria ao vê-los andando na verdade. A carta encoraja os crentes a amarem uns aos outros e a permanecerem nos ensinamentos de Cristo, alertando contra enganadores que negam a verdade da encarnação de Cristo. A hospitalidade é encorajada, mas os crentes são advertidos a não apoiarem falsos mestres ou contribuírem para seu trabalho. A epístola destaca a necessidade de discernimento e adesão à doutrina apostólica. A carta conclui com saudações e uma lembrança de que andar nos mandamentos de Deus é o caminho para o amor e a vida eterna. 3 João. A terceira epístola de João, atribuída ao ancião, é uma curta carta que aborda hospitalidade e elogios àqueles que apoiam a verdade. O autor elogia Gaio por sua hospitalidade e apoio aos missionários itinerantes, destacando a importância de se associar àqueles que trabalham pela verdade. A carta menciona Diótrefes, que se opõe à verdade e se recusa a acolher os irmãos, destacando a necessidade de discernimento ao lidar com tais indivíduos. A epístola louva Demétrio como exemplo de alguém que recebeu bom testemunho de todos e encoraja Gaio a imitar o que é bom. O autor expressa a intenção de abordar esses assuntos pessoalmente. A carta conclui com saudações e um desejo de paz e bem-estar para os destinatários. Judas. A epístola de Judas é uma breve carta atribuída a Judas, irmão de Tiago. Aborda a necessidade urgente de os crentes defenderem a fé contra falsos mestres que se infiltraram na comunidade. A carta descreve as características desses falsos mestres, destacando seu comportamento imoral e rejeição da autoridade. Judas usa exemplos do Antigo Testamento para ilustrar as consequências da rebelião e descrença. A epístola exorta os crentes a se edificarem na fé, orarem no Espírito Santo e se manterem no amor de Deus, aguardando a misericórdia de Jesus Cristo para a vida eterna. Apocalipse. O livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é uma obra profética e simbólica que descreve uma série de visões, revelando a culminação do plano redentor de Deus. A revelação começa com mensagens às 7 igrejas, abordando suas forças, fraquezas e o chamado para superar.
A jornada visionária se desenrola com a abertura de 7 selos, revelando eventos como conquista, guerra, fome e martírio. O toque de 7 trombetas traz mais julgamentos, incluindo desastres naturais e ataques demoníacos. O interlúdio introduz figuras simbólicas, como a mulher, o dragão e o cordeiro, retratando conflitos cósmicos e o triunfo do bem sobre o mal. As visões incluem o selamento dos 144.000, o derramamento de 7 taças da ira de Deus e a derrota final das forças das trevas. A revelação culmina com a derrota de Satanás, o julgamento do grande trono branco e a descrição da Nova Jerusalém como a morada de Deus e da humanidade redimida. O livro conclui com um convite para receber o dom da vida eterna e um aviso contra alterar suas profecias.